Graça e paz. Como é bom tê-lo conosco nesta mensagem. Qual é a sua necessidade hoje? A minha oração é que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, esteja suprindo em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. O tema da mensagem de hoje é esta: a maior necessidade de uma pessoa. E essa mensagem está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A maior necessidade de uma pessoa. Esta é uma narrativa maravilhosa a respeito da cura destes 10 leprosos. Foi um fato que aconteceu meses antes do Senhor Jesus ir à cruz do Calvário para fazer a expiação, para tirar a culpa dos nossos pecados. Então Jesus, ao entrar aqui num pequeno vilarejo, ele se depara com 10 leprosos. 10 leprosos. E quando a gente entende um pouco sobre como era a lepra nos dias de Jesus, nós entendemos o porquê desses 10 leprosos estarem juntos. Era uma vida extremamente difícil, então eles se uniam para que, de alguma forma, eles pudessem sobreviver e pudessem ter mais alívio para as suas dores, não apenas no físico, mas na alma deles. O primeiro tópico, então, desta mensagem é esta: como era a lepra nos dias de Jesus. Era algo extremamente contagioso. O leproso, ele era colocado à margem da sociedade. Ele era colocado fora da cidade. E quando um leproso se aproximava de alguém ou das pessoas, logo alguém gritava: imundo, imundo, imundo. A lepra, ela não era uma doença de pele apenas, mas havia casos graves dessa doença. Podia haver uma inflamação nos nervos, e essa inflamação, por causa da doença, causava uma grande insensibilidade. Então acontecia da pessoa, por exemplo, se queimar e não sentia. E o que isso ocasionava? Acontecia necrose, a pele, o tecido se apodreciam. Havia casos até de pessoas perderem partes dos seus corpos. Então era uma doença terrível, marcada também por essa insensibilidade, o que trazia muitos problemas de saúde para
o leproso. Era uma doença tão terrível que muitos julgavam ser essa doença castigo que alguém recebia por ter feito algum mal. O segundo ponto, tópico dessa mensagem é como viviam os leprosos. Eu já lhes adiantei no primeiro tópico, mas eles viviam uma vida de isolamento. Eles eram afastados da família, eles eram afastados da sociedade, eles não podiam trabalhar, inclusive eles não podiam nem frequentar o templo, eles eram afastados da religião. E qual era a conduta dos leprosos? Eles deveriam esperar que alguém iniciasse uma conversa com eles. Eles não podiam iniciar uma conversa. Inclusive, quando eles viam uma pessoa sã, uma pessoa com saúde normal, eles deveriam se cobrir. Era esse o protocolo. Mas quando Jesus entra nessa aldeia, eles ficam tão encantados que eles começam a falar com Jesus, eles começam a gritar, pedindo que Jesus tivesse compaixão e misericórdia deles. Pois Jesus, ele era conhecido como o amigo dos leprosos. Jesus curou muitos leprosos. E em resposta a esse pedido deles, o Senhor Jesus lhes diz: olha, vão até o sacerdote, mostrem-se ao sacerdote. O porquê desta ordem? Porque era o sacerdote que autorizava, quando uma pessoa era curada, a voltar à sua vida normal, inclusive a poder frequentar o templo. Então esse realmente era o propósito do Senhor Jesus, curar esses leprosos, sim. Então eles obedecem e eles começam essa caminhada em direção aos sacerdotes, e eis que num dado momento eles percebem que estão curados. Vamos nos colocar no lugar destes homens. O que eles sentiram ao perceber, ao olhar e perceber que estavam curados? Alegria, alívio, a possibilidade de voltar à sociedade, a possibilidade de voltar à família, a possibilidade de voltar ao trabalho, enfim, a possibilidade de voltar ao normal. Então eles estão indo em direção agora ao sacerdote, porque uma vez confirmada a cura, eles estavam livres, exceto um leproso. Um leproso, ele não acompanha os 9. E eu fico imaginando aqui os 9 perguntando para esse leproso: você não vem com a gente? Pensa na vida livre que nós teremos agora. E o leproso respondendo: não, eu não vou com vocês, eu vou voltar para Jesus. Esse foi o caminho que este leproso faz, o caminho de volta. Ele volta para Jesus. Ele volta para Jesus porque eu creio que este leproso entendia, sim, foi uma grande bênção, a bênção da cura, mas ele cria que Jesus tinha uma bênção ainda maior do que a cura física. Ele entendeu que ele tinha uma necessidade maior na sua vida. Ele entendeu que não havia apenas uma lepra física, mas havia um mal, havia uma lepra na sua alma que precisava também de cura. Jesus era Deus. E ele entendeu que sua maior necessidade era de vida eterna. Ele precisava se voltar para Jesus. Ele precisava se arrepender dos seus pecados. Ele precisava crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Só Jesus
podia dar vida eterna a ele. Tanto é que no final, Jesus diz a ele: a tua fé te salvou. Assim como só Jesus poderia ou podia curar a lepra física, somente Jesus pode curar a alma. Somente Jesus pode curar a lepra que está na alma. Esse leproso, ele nunca seria bom o suficiente para merecer a salvação. Ninguém é bom o suficiente para merecer a salvação. Certa vez, um jovem disse a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: só existe um que é bom, só o Senhor. Então, ninguém é bom o suficiente para merecer a salvação. Aqueles outros 9 leprosos voltaram, ou foram, ao sacerdote e deram continuidade às suas vidas. Continuaram se preocupando apenas com as coisas desta vida, com a vida apenas física, a vida apenas material. Nós podemos fazer uma analogia entre a lepra e o pecado. Nós podemos ilustrar a lepra como um tipo do pecado. Por que podemos fazer essa afirmação? Como a lepra, o pecado, ele causa isolamento. O pecado causa separação. O pecado causa separação entre o homem e Deus. O pecado causa separação entre as pessoas. O pecado, ele causa barreiras. Pessoas ficam de mal, pessoas se separam. Pais não falam com filhos, filhos não falam com pais, irmãos não falam com irmãos. Por causa do pecado, há separação de casais. Porque o pecado, ele separa. Como a lepra, o pecado nos deforma. O pecado nos torna egoístas. O pecado nos torna rancorosos, amargurados. O pecado faz com que vivamos uma vida ensimesmada, ou seja, uma vida voltada apenas para nós. Por isso que a lepra é um tipo do pecado. O pecado nos separa de Deus, das pessoas. O pecado deforma o nosso caráter. E é por isso que nós precisamos da cura espiritual para a nossa vida. Você já descobriu a sua maior necessidade? A nossa maior necessidade é a necessidade de arrependimento, de perdão, de paz, de reconciliação com Deus e com as pessoas. A nossa maior necessidade é de vida eterna. Você faz parte do grupo que busca as bênçãos do Senhor ou o Senhor das bênçãos? Eu gostaria de orar neste momento. Talvez você enfrente um problema de enfermidade, ou alguém da sua família, que em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia e cure desta enfermidade. O Senhor Jesus pode curar, Ele é o mesmo. Talvez a sua maior necessidade é de cura para a sua alma, e eu oro neste momento, para que você seja curado, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você creia em Jesus e você receba a vida eterna. Eu oro por você, porque talvez o pecado esteja separando você, afastando você
de Deus, daquela pessoa, da sua família, que em nome de Jesus, que a mesma misericórdia que alcançou aquele leproso ou aqueles leprosos, alcance a sua vida também e cure a sua alma, e que você seja restaurado e livre para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Que Deus nos ouça, que Deus nos atenda, e que a misericórdia dele nos alcance, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.